Olá, pessoal. Começando então agora essa última parte para falarmos um pouco sobre os tipos de gráfico. Aqui a imagem já mostra aí alguns tipos diferentes. O gráfico é aquele elemento de representação geométrica ou pictórica que vai facilitar o entendimento das informações. Então o gráfico ele é melhor do que a tabela no sentido de que ele te mostra tendências de crescimento, prevalências, tá? Então é bem interessante isso daí. Então, o que um gráfico precisa ter? Ele precisa ter título, assim como a tabela precisava ter título, vai responder mais ou menos as mesmas coisas, o que, onde, quando. Né? Ele pode ter um texto explicativo, porque como o gráfico normalmente não tem muitas informações textuais, não tem muitos nomes, ele pode ter um texto explicativo antes ali, um subtítulo. Ele tem que ter a fonte, então normalmente você coloca lá no rodapé também a fonte do teu gráfico. E ele basicamente, na grande maioria deles, vai ter eixos. Alguns eixos eles são mais complexos, não só vertical e horizontal. Aqui está colocando vertical e horizontal, mas a gente vai ver que eu posso ter um gráfico circular de setores onde os meus eixos são com funções dos raios ali. Tá? Então, também não deixa de ser eixo, é um eixo radial ali. Tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico. Está aqui o título dele, o uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Está aqui um subtítulo, distribuição por região do país em porcentagem. Aqui eu tenho uma legenda, até a gente não colocou lá antes, mas um gráfico às vezes pode trazer uma legenda, até porque esse é um gráfico de múltiplas variáveis, né? Então eu vou ter aqui usuários de drogas, não usuários e pessoas que não responderam, por isso que eu tenho 3 colunas aqui, tá? Eu tenho aqui os eixos, no eixo vertical, eixo horizontal. Então, no eixo vertical estão as porcentagens, no eixo horizontal está cada uma das 5 regiões e o Brasil como um todo. E veja que aqui embaixo eu tenho a fonte. Ó. A fonte dos dados é essa daqui. Aqui está o símbolo do portal onde foi tirado o gráfico, mas a fonte é essa daqui. Tá ok? Esse é um tipo de gráfico. É o gráfico de colunas. Mas existem, por exemplo, vamos lá, barras horizontais. São colunas mais deitadinhas, né? Normalmente um gráfico de barras horizontais ele é escrito assim para que o nome de cada classe fique bem claro aqui, ó. Tá? Então, normalmente quando você tem legendas muito longas ou texto muito longo, você põe assim, fica mais fácil de ler. O gráfico de colunas exibe as colunas daí na vertical, tá ok? É interessante usar o gráfico de colunas quando a gente faz análise temporal. Tá? Bem interessante o gráfico de colunas para análises temporais. A gente consegue visualizar crescimentos e decrescimentos por ele também. Existe ainda o gráfico de linha, melhor ainda para séries temporais, é o gráfico de linha. Ele é parecido com as colunas, só que, veja, eu tirei a coluna fora e marquei só um ponto. Tirei outra coluna e marquei só um ponto. Tirei uma coluna, marquei só um ponto. Até que eu juntei esses pontos. Liguei esses pontos, formei uma linha poligonal. Ok? O gráfico de linha ele faz isso. Algumas vezes esse gráfico de linha você nem vê os pontos em si. Você só vê o comportamento da linha. Por exemplo, mercado financeiro, quando você vai avaliar a oscilação de uma ação, você vai ver uma linha lá subindo, descendo. Tá ok? Temos ainda o gráfico de setores. Esse aqui é onde a gente mais dificilmente vai enxergar os eixos, né? Porque os eixos são essas divisões aqui, tem relação com o ângulo também, né? Esse ângulo central do setor aqui, esse daqui, tá ok? Então, esse daqui é interessante para mostrar o quê? Prevalências. Ele mostra a importância de proporções. Então ele mostra que setores que produzem gases que intensificam o efeito estufa. Quando você bate o olho nesse gráfico, você vê que esse vermelho e esse azul ocupam boa parte do gráfico. Grande parte. Aí você vai lá, opa, é a indústria e transporte e a floresta e a agricultura. Ou seja, a energia e os outros aqui são os que menos intensificam o efeito estufa. Né? Esses dois intensificam muito mais. Então, quando você vê essa prevalência, o gráfico de setores é bem interessante para isso. O gráfico de setores é ruim. Imagine aqui, eu vou voltar um pouco, tá? Imagine que eu fosse apresentar tudo isso daqui ó, no gráfico de setores. Um monte de informação. Ou isso daqui, aonde eu tenho muitas, inclusive, muito parecidas aqui, ó.
Na expectativa de vida, eu tenho o Japão que se sobressai, depois Andorra, Singapura, Hong Kong, San Marino, Islândia, Itália, Suécia, Austrália e Suíça. Todos aqui muito parecidos. O que ia acontecer? Eu ia ficar com uns gráficos de setores tão subdivididos e com fatias tão parecidas que eu não ia ver prevalência. Difícil de ver prevalência nesse caso. Ok? E aí, o histograma. O histograma, cara, é um gráfico muito importante. O histograma ele vai ser trabalhado justamente quando você trabalhar intervalos de classe, os intervalos de frequência. Normalmente, aqui ele está desenhado assim, ó, com 18 a 23, 24 a 29, mas normalmente quando as variáveis são contínuas, aí você vai colocar assim, ó, vamos supor aqui o 18, aqui vai estar o 24, aqui vai estar o 30, aqui vai estar o 36, aqui vai estar o 42, bem na divisão destas colunas. E estas colunas aqui, a gente diz que elas são colunas justapostas, ou seja, elas estão coladinhas uma na outra. A próxima classe começa onde termina a outra. Por isso que a aplicação desse tipo de gráfico do histograma é para aqueles intervalos de frequência. Porque quando termina uma classe de um intervalo, vai começar já a do próximo intervalo. Então aqui iria o 48, o 54, o 60 e o 60 e aqui seria o 66, né, para ficar igualmente espaçado. Então, aqui dentro, essa coluna representa todos que estão entre 18 e 24. Essa coluna, todos que estão entre 24 e 30, e assim por diante. Tá, ok? Então, o histograma, muito utilizado para problemas de distribuição de frequência em classes de frequência. Temos ainda o polígono de frequências, é quando você junta o gráfico de linhas com o gráfico de colunas. Então você tem linhas nos pontos médios de cada classe. Então você usa o polígono de frequências em cima do histograma. Você pega aqui, ó, o histograma está aqui. Aí você vai traçar uma linha desse ponto médio para esse ponto médio, uma linha desse ponto médio para esse. Ups, a lesinha falhou aqui. Para esse, uma desse para esse, uma desse para esse. O polígono de frequências ele faz isso. Ele pega o histograma, marca os pontos médios e faz as ligações, uma linha poligonal. Diferente do gráfico lá de linhas, aonde eu trabalhava em variáveis qualitativas ou quantitativas discretas. Aqui, esse aqui, especialmente usado em quantitativas contínuas, justamente quando a gente vai trabalhar com os intervalos de frequência. Você está vendo aqui, ó, do 37 ao 41. Então aqui está o 39. Do 41 ao 45. 43. E eu concentro as informações naquele ponto médio. E existem ainda gráficos pictóricos. E esse aí, gente, é o que você talvez mais veja por aí. Por quê? Porque só apresentar um gráfico, às vezes, é um pouco pesado. Aí o que as pessoas fazem, o que especialmente os meios de comunicação fazem, eles transformam isso numa imagem, em algo que fique um pouco mais suave, para a pessoa, na hora que lê aquilo ali, conseguir enxergar melhor e até se entender melhor ali, né? Então, olha só aqui, ó, quanto se gasta de água por dia, tá? Olha aqui, ele colocou um bonequinho, né? Na verdade, eu tenho colunas aqui. Coluna, 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 coluna. Só que ele colocou na forma de um bonequinho para ficar mais interessante a representação dele. Aí ele vai fazer aqui outro levantamento, ele coloca aqui, ó, imagens que, banho, descarga, lavar as mãos. O que ele fez? Em cada uma dessas classes ele colocou uma quantidade. Então ele usa de imagens. Estamos vivendo um momento de pandemia. Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Talvez quando você assista esse vídeo já tenha acabado, espero, né, a pandemia. Mas os alunos que vão assistir agora esse vídeo, os alunos do professor Tomil, provavelmente você viu alguns desses gráficos aqui, ó, né? Então, olha só. Esse gráfico fala de ocupação de leitos de UTI Covid. E ele usa tipo um ponteiro, um velocímetro, que vai de 0 a 100%. Está mostrando aqui, ó, que nós estamos em 86% dentro de uma faixa grave. Aí você tem aqui um outro gráfico que mostra Joinville, ó, dividida em bairros. E aí ele vai colocar aqui o número de casos ativos, ou o percentual de casos ativos por bairro. E aí ele coloca ainda com cores,
para mostrar quais bairros você tem o maior percentual e a maior quantidade de casos ativos. Né? No caso aqui, ó, eu moro no Costa e Silva. O meu bairro está aqui, ó, bem vermelhinho. Tem só o Aventureiro que está mais vermelho que o meu bairro. E aí você vê que quando vai passando do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, vai ficando com menos casos ativos. Do amarelo para o esverdeado, do esverdeado para o azul, um azul cada vez mais intenso, menos casos ativos. Então você vê que lá no Rio Bonito tem menos casos ativos. Aqui no Distrito Industrial, o que é normal, porque o Distrito Industrial é industrial, tem poucos moradores, mas tem menos casos ativos. Tá ok? Então são maneiras de você apresentar as informações com um gráfico, mas de uma maneira mais suave para ser entendido ou mais impactante. Esse aqui do velocímetro, por exemplo, ou do ponteiro, né? Ele é bastante impactante. Você vê que nós estamos perto aqui de um limite. Então ele traz essa informação de maneira necessária. Deixamos aqui para vocês 2 links aqui. Um sobre Excel básico, para montagem de planilha, gráfico, é interessante, tá? E outro também aqui sobre Excel, aqui na época era Excel 2010. Se você procurar um pouquinho aí, você vai achar vídeos mais atuais também sobre isso daí. Hoje em dia tem muito vídeo na internet sobre como fazer. O recado que a gente deixa é isso. Tente fazer, aprenda a usar, porque são ferramentas muito relevantes, muito importantes. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, essa foi a aula de introdução. Na próxima aula a gente começa a fazer alguns trabalhos de organização de dados, construção de distribuições de frequências e tudo mais, até que a gente feche com todas as medidas e finalize aí a disciplina de estatística. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês.